Então vamos. Então vamos serenando as nossas emoções, juntando os nossos pensamentos a desses irmãos espirituais que conosco compartilham da nossa espiritualidade maior, da nossa fraternidade espírita, para neste momento agradecer essa oportunidade bendita que se apresenta de mais uma vez estarmos aqui online, mas reunidos em pensamentos para adquirir conhecimentos. Hoje teremos a benesse da palestra da Márcia, que vai nos expor os seus conhecimentos. E pedimos ao Mestre Jesus e seus mensageiros divinos a bênção divina a essa irmã, para que ela passe para nós os conhecimentos e que nós estejamos atentos para bem aplicá-los. E assim, irmanados que estamos, pedimos a bênção divina de vós, nos envolvendo em tua luz, Jesus. Que assim seja. Deu para ouvir? Hello? Deu para ouvir? Deu sim, Azibera. Então tá bom. Sim. Acho que eu tenho que fazer uma revisão no meu note. Acho que ele está enferrujado. Você ficou mais próxima, ficou melhor agora quando você falou. Mais próxima. Ah, ótimo. Obrigada, Vera. Obrigada. Oh, Márcia, é todo seu. Desculpe. Fiquei fazendo tempo. Olá, então, bom dia a todos, né, a todas. Olha só, hoje nós vamos conversar sobre educação espírita, e aí eu tomei a liberdade de colocar desafios e possibilidades, aí complementando esse tema. Então, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria que vocês participassem um pouquinho comigo, falando-me o que remete para vocês essa imagem, né? O que ela traz para vocês? Qual é o significado dessa imagem para vocês? Eu entendo como algo a ser conquistado. Tá no caminho da conquista, né? Iniciando, com a menininha. Que mais, gente? Que o caminho parece ser meio longo, né? Não dá para você saber onde é o final aí. Ótimo, que legal, Vera. Isso aí, caminho longo, né? Que mais? Perigoso. Pode ter os seus perigos, os seus desafios, né? Isso mesmo. O que mais? Tudo que tem à frente é muito grande. Isso. Frente, grande, né? Talvez várias encarnações, né? Precisamos para essa educação, né? Para essa educação espírita. Que mais? Tem mais alguma coisa? Bom, eu penso que essas contribuições são suficientes para a gente já começar a bater um papo. Na verdade, nós vamos bater um papo sobre essa questão da educação espírita. Então, primeiramente, eu gostaria de retomar as contribuições, né? Algo a ser conquistado, um caminho longo, grande, com desafios e possibilidades. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o termo educação. Esse termo, ele está associado à transformação, à estimulação, à transmissão de conhecimentos, ao desenvolvimento de potencialidades, ao aperfeiçoamento, à socialização, à instrução, ao desenvolvimento de capacidades intelectuais, morais. E quando a gente pensa no termo
espírita, né, a junção desses dois termos, educação espírita, está implícito uma grande tentativa da construção de um ser humano que se torna melhor, né, que está num processo de evolução. Olha o que o Dalton trouxe. Olha, esse garoto nesse caminho a ser trilhado, a ser conquistado, um caminho longo, um caminho que às vezes não depende só de uma encarnação, mas de várias, né? No sentido de nos reformarmos e elevarmos a nossa condição de humanos por várias né, encarnações, por vários movimentos de construção e reconstrução desse ser. Quando a gente pensa na questão espiritual, está implícito o termo moral, né? Uma reforma moral, uma reforma em que nos coloca no movimento de melhoramento dos nossos princípios morais e éticos. Então, é um grande desafio. Um desafio para todos que vivem nesse planeta chamado escola, né? Ainda eu brinquei com o Edu essa semana, falei, nossa, Edu, mas parece que todas as vezes a gente bate e repete as mesmas coisas, né? E é isso mesmo que acontece, porque a gente, por mais que faça diversas leituras, por mais que veja diversos vídeos, o que está implícito nessa conquista nossa do conhecimento, não é só aquilo que a gente adquire como conhecimento, mas é aquilo que a gente passa a viver, né? Que é aí a grande tônica, né? O que a gente realmente precisa é incorporar esse conhecimento que a gente adquire nesse cotidiano, nessa vida, né? Então, vamos pensar durante todo o período que nós conversarmos hoje sobre essas palavras, desafios e possibilidades. Um minutinho. Aí que não está passando o próximo. Só um momento aqui. Ok. Olha só. Olha só, então. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço. Peraí, só um minutinho. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e, pondo todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então, eu gostaria de pensar com vocês, nesse momento, a questão dessas palavras, progredir e os deveres, né? Então, fica claro, por todas as palestras, por todo o bate-papo que a gente tem aos domingos, o quanto a progressão, o quanto a evolução é a tônica do nosso processo de estar encarnado aqui na Terra, né? E aí, quando a gente pensa em deveres, é muito importante nós pensarmos
quais são os deveres dessas pessoas que estão juntas com essa criança, né? Qual que é o compromisso estabelecido? Então, olha só, o que se diz aí, você receberá a recompensa se cumprirdes fielmente a sua missão. Então, quando a gente pensa em termos educacionais, a gente busca referências em muitos autores para a gente conduzir a nossa jornada dentro de uma escola. E aí não é diferente quando a gente pensa na educação espírita, né? A gente tem autores, né? Heloísa Pires, vários autores que se debruçam sobre essas questões para iluminar as práticas desse fazer da evangelização com as crianças. Então, é importante nós pensarmos que cabe aos pais serem os auxiliares dessas crianças nessa jornada da evolução. Auxiliares por quê? Cabe a eles uma tarefa, cabe a eles serem figuras de autoridade, principalmente nos primeiros anos, porque a criança ela precisa de uma referência. Ela precisa, nos primeiros anos, que alguém diga para ela o que é certo e o que é errado. E à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo essa capacidade, né, de ter o discernimento e, por meio do seu livre-arbítrio, poder fazer as escolhas. E o que é mais interessante na doutrina espírita é nós pensarmos que essas crianças que ora encarnam, elas já vêm, principalmente hoje, a gente sente isso muito latente, são espíritos muito evoluídos. E aí o que ocorre? Eles são muito questionadores, eles se colocam, não são não são quaisquer explicações que os confortam, eles rebatem, eles replicam. E isso, gente, se aqueles que estiverem ao redor, sejam pais ou professores, souberem conduzir, isso não é ruim. Por quê? Porque à medida que eu tenho crianças dessa forma, elas também me auxiliam no meu processo de crescimento e evolução, no meu processo de melhoria. O que acontece é que a gente ainda tem os resquícios de uma educação muito autoritária. Então, é comum, quando a criança faz um questionamento, as pessoas acharem, nossa, mas não tem que questionar, ela não tem que agir dessa forma, ela precisa saber ouvir. Então, nós temos que saber que é importante a gente saber que esse espírito, ele tem uma evolução tão grandiosa que pode também nos auxiliar a nos transformarmos, a também nós evoluirmos nesse processo. Agora, não é possível que nesses deveres familiares os pais, sejam os pais, os educadores, os avós, se abstenham do papel que é deles. Né, do papel de dizer o que é certo, o que é errado, do que pode, o que não pode. Isso não significa imposição, significa construção junto dessa criança que está num processo de evolução e nos ajuda também a evoluir. Então, quando eu penso, por exemplo, na questão da ética e da moral, eu penso na moral como um dever, aquilo que eu tenho que cumprir. E quando eu penso na ética, eu penso no querer. São duas coisas que nós vamos trilhando junto com a criança nesse caminho. Porque nem tudo que é um dever que precisa ser cumprido, existe um desejo do outro de fazer. E o que pode auxiliar nesse desejo por fazer? E os pais aí ocupam um grande papel na vida das crianças. Por quê? Quando as crianças sentem que aquilo que elas fazem de bem
é valorizado, é olhado com bons olhos, o que essa criança, o que esse adolescente quer? Se ele tem uma relação de respeito com essa família, ele quer agradar. Então, o que acontece? Ele quer contentar essa pessoa, ele quer ser valorizado. Então, ele tende a ter um comportamento que seja valorizado. Então, nós vemos diversas famílias que fazem um movimento de desconstrução, de dizer você homem não chora, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, não tem que ser mole assim. Pelo contrário, nós precisamos dar condição desse menino falar dos seus sentimentos, dessa menina ter a coragem, né, de ter esse apoio dentro da família. Então, nós somos os grandes elementos para a constituição desse ser, como alguém que, ao ser valorizado, se constrói como alguém de valor também. Né? E esses valores, eles são construídos à medida que a criança percebe que é algo que, dentro desse seio familiar, exerce um valor. É valor ser solidário, é valor ser caridoso, é valor ajudar um ao outro, né? E olha só, a criança, na verdade, quando ela reencarna, ela é um espírito em recomeço, né? Por mais que eu tenha dito que ela, às vezes ela já está aqui em várias encarnações, né? Reencarnações e encarnações, o que acontece? Ela tende a repetir atitudes que davam a ela, que ela se comprazia, ou então que ela sucumbiu numa outra existência. Ela traz tendências, ela traz limitações, ela traz repulsas, ela traz frustrações, agressividade, psicoses, e ela também traz uma busca muito grande pela felicidade, né? Então, eu acho importante a gente pensar principalmente na questão da repulsa, que é algo muito comum acontecer, tanto por parte dos pais em relação às crianças, quanto as crianças em relação aos pais, e é muito importante a questão da terapia, seja a terapia espiritual, a terapia psicológica, para a busca, né, de que esses seres, eles desenvolvam o amor, né, desenvolvam o cuidado um com o outro, desenvolva o desejo de estar junto, se melhorando, se evoluindo dentro, né, dessa existência. Então, o que a gente observa, por exemplo, no cotidiano, no dia a dia, crianças, né, com muitas dificuldades a lidar com frustrações muito agressivas. Então, existem questões que são do contexto que essa criança vive, mas existem questões que são trazidas de outras existências, que precisam ser depuradas, né, nesse contexto, nesse momento, e é processo, é uma evolução que às vezes a gente não vai conseguir dar conta só nessa existência. E é importante que esses adultos que ali convivem com essas crianças saibam disso, que por mais que muitas vezes, né, façamos nosso papel, existe o livre-arbítrio, existe o desejo, né, dessa criança de evoluir, de fazer ou não fazer, mas o que nós temos que ter é a consciência muito tranquila daquilo que a gente faz enquanto nosso papel, né? E aí, gente, vem, né, no Livro dos Espíritos, a questão 383, que qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Então, olhem só, encarnando-se,
com o fim de aperfeiçoar o espírito, é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, o que as pessoas que estão ao redor, o que os familiares, o que a instituição escola, o que a comunidade pode fazer é contribuir para esse aperfeiçoamento. Porém, o Américo Canhoto, que ele tem aquele livro, A Reforma Íntima, começa antes do berço, ele fala que a gente precisa romper com a educação papagaio, que é a educação só das palavras, mas que as crianças, elas aprendem pelo exemplo, e que elas trazem muitas contribuições para esse adulto, e esse adulto, ele não pode ter vergonha de assumir as suas falhas, de assumir os seus erros, de assumir também as suas limitações. Então, é um processo de constituição juntos, de um processo de evolução juntos, que eu ajudo nessa evolução dessa criança e ela também, em contrapartida, me ajuda no processo que eu também tenho do meu melhoramento e das minhas conquistas, né? O que é curioso observar é que a gente tem hoje um cenário muito grande de crianças que não toleram injustiça, de crianças que não toleram coisas erradas, de crianças que não toleram maltrato com os animais, né? E aí, uma geração de crianças que olham para a gente e também fazem leituras de como nós, do que nós estamos falando e do que nós estamos fazendo, né? De crianças que questionam e falam, nossa, né? Às vezes não tem a coragem de falar para a gente que é uma figura de autoridade, mas ao silêncio assim do seu quarto, pensa, nossa, mas que criatura, fala para não mentir, tá mentindo, fala para não fazer coisa errada e tá fazendo, né? Então, nós não podemos nos esquecer nunca do nosso ato de humildade, que precisa ser mostrar para essa criança o quanto nós somos seres imperfeitos e que a gente está num processo de melhoramento cada dia mais. E ter esse ato de humildade, que às vezes falar, meu filho, a hora que eu estiver falhando nisso, por favor, né, me auxilie, me ajude em que eu me transforme também numa pessoa melhor, né? Nós podemos também pensar naquilo que a Joana de Ângeles, né, nos traz, que é não deixe o seu filho sem o alimento espiritual. Não deixe o seu filho sem o alimento espiritual. E que, para que ela tenha esse alimento, nós precisamos, dia a dia, vivenciar aquilo que pregamos, né? Vivenciar a caridade, vivenciar a oração, cuidar para que nossas ações sejam atos de exemplo para essa criança, o cuidar para falar de Jesus. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente coloca Jesus para essa criança, ela tem uma impressão daquele que pune, daquele que tudo é pecado, né? Então, nós também precisamos cuidar para que a gente utilize todo esse potencial que a criança traz, né? Esse potencial, a gente vê as crianças, né, com um grau de inteligência muito grande, a gente precisa auxiliar essa criança na condução de valores edificantes, né? E aí, gente, o que nós precisamos
pensar muito nesse momento, e aí a psicologia, ela traz uma grande contribuição para a gente. Por quê? O que que ocorre? Nós caminhamos para extremos grandiosos durante essa nossa Constituição, durante séculos, né? Então, de uma educação extremamente autoritária, nós perdemos as nossas referências como pessoas que precisam ser a família. A família é a primeira figura de autoridade para essa criança. Hoje, as dificuldades que nós temos fora do ambiente familiar, elas advêm de um berço que não edificou o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. E aí, as crianças estão totalmente perdidas. Então, do autoritarismo, nós caminhamos para o outro extremo, para a permissividade. E as crianças estão sem essa referência. Então, aquilo que eu disse anteriormente, que nós precisamos compartilhar com a criança, nós precisamos ir nos construindo e constituindo junto com ela os valores, não significa que nós não tenhamos que ter autoridade. Não significa que nós não tenhamos que impor limites. Não significa que nós não tenhamos que ter nessa tarefa a questão do afeto. Quando elas são pequenas, mais o adulto precisa ter essa questão da imposição. Conforme ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela vai caminhando para um processo de autonomia. Claro, se nós permitirmos que isso ocorra. E aí, ela vai, com seu livre-arbítrio, tendo condição de fazer escolhas. Mas é fundamental que no início do processo, que nós consigamos colocar esses limites para crianças. Por quê? Colocar limite é dar segurança, é ela se sentir amada, protegida, né? Olha só. Eu gosto muito, esses 2 slides são contribuições de autoras, de pedagogas, mas eu gosto muito do que elas trazem. Olha só, dar limites é ensinar que os direitos são iguais para todos, que todo mundo tem os seus direitos e que nós precisamos respeitá-los. Por quê? Porque uma criança que não consegue entender direitos, o direito do pai, o direito da mãe, ela fica extremamente sem referência e se achando o reizinho do mundo, o reizinho do lar. Então, ela fica sem parâmetros do que é o meu direito, até onde, né, eu tenho a liberdade e o direito de ter determinadas coisas ou fazer determinadas coisas que não implicam no direito do outro, né? Olha só, dar limites é dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Nós estamos num momento em que as crianças não conseguem lidar com não, né? Quando são muito pequenas, se jogam no chão, emburram, e o adulto acha que não pode, que ela não deve ter esse não. E aí a gente tem o quê? Pessoas, né, que não conseguem se frustrar, pessoas extremamente sem referência do que é possível, que crescem e não conseguem se frustrar. Então, e essa questão dos limites, lá pequenininho, nós já conversamos com isso em outras oportunidades. Ensinar a tolerar pequenas frustrações, evitar que seu filho cresça achando que todos no mundo têm de satisfazer seus mínimos desejos. Por quê? Porque nem todos os momentos nós ouviremos sim. Existem momentos, e muitos momentos, que nós ouviremos não. E a gente precisa estar preparado para esses nãos, né? Por outro lado, olha que interessante. Eu disse, o que é dar limites? E dar limites não é bater nos filhos para que eles se comportem.
ser autoritário, deixar de explicar o porquê das coisas, apenas impondo a lei do mais forte, gritar com a criança para ser atendido, delegar a terceiros a tarefa de educar os seus filhos. Então, olhe só, gente, a questão da violência, eu só ensino a ser violento. A questão de ser autoritário, eu só ensino o outro a ser autoritário também. A questão do grito, eu recebo isso. Se eu sou uma pessoa que grita o tempo todo, o que é que eu crio nesse ambiente? Crianças que gritam, crianças que vivem estressadas. Agora, vocês me diriam, nossa, Márcia, mas é uma tarefa muito difícil educar sem bater e sem gritar. É uma tarefa desafiadora, mas necessária, porque aquele que bate para ensinar, ensina a bater, né? Então, a gente precisa ir construindo uma forma de fazer e uma forma mais assertiva, que é dia a dia. Não tem um receituário que eu chego aqui enquanto pedagoga e digo assim, ajam dessa forma que vocês obterão tais e tais resultados. Não, não é dessa forma, né? É nessa construção, junto com a criança, que você vai escolhendo melhores caminhos, por meio do diálogo, por meio da reflexão, por meio da escuta, por meio de uma comunicação construtiva e não destrutiva. Então, é um movimento que se constrói dia a dia. E aí, uma das questões que aí estão presentes, delegar a terceiros a tarefa de educar. Não é possível nós delegarmos ao outro aquilo que cabe a nós fazermos, nós familiares, né? Dizermos o que está certo e o que está errado. Por quê? Porque essa criança que não reconhece esses limites dentro do seu próprio lar, ela transfere todos esses comportamentos para os meios externos, né? E aí vai ser muito mais sofrido quando ela não escutou esses nãos e ela não escutou o que pode, o que não pode dentro dos seus próprios lares, né? E aí, o que alguém gostaria de falar? Eu aqui estou visualizando só 3 pessoas, então se alguém quiser falar, abre o microfone, fique à vontade, tá bom? Olha só, que eu acho bem interessante pensar nisso. O que pode acontecer quando não se dá limite? Quando não se dá limite, a criança, ela fica histérica, ela tem ataques de raiva, ela tem dificuldade de aceitação desses limites, então ela, para ser atendida, ela grita, ela bate, ela xinga, ela esperneia, ela quer as coisas ao tempo dela, né? E é uma criança e se torna também um adolescente adulto que diz respeito aos seus pais, os seus colegas, as figuras de autoridade. E aí, esse problema, ou esse cuidado, melhor dizendo, que não foi tido com esse ser, com esse espírito, né, que veio e que precisava ser limitado, vai tomando uma dimensão que fica cada dia depois mais difícil de cuidar e de ter as ações necessárias. E mais do que isso, essa própria criança que foi a ela tão permitido um monte de coisas, ela acaba se tornando um adulto infeliz. Ou uma criança indesejada no seu meio, né? Então, são situações que a gente precisa pensar muito. Por quê? Porque senão esse ser, ele se transforma que só o seu querer tem validade, só o seu bem-estar, só o seu prazer, né? E aí, automaticamente, torna-se um adulto muito infeliz, né? Olha só, é importante nós pensarmos que, qual é essa definição, então, de moral, né? Que aí é trazido
como moral pelo nosso estudo. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Eu falei isso, que cabe a nós, né, pais, educadores, fazermos essa distinção nos primeiros anos para a criança do que é o bem e o mal. E nesse caso, né, da doutrina, isso funda-se na observação da lei de Deus, né? Quais são os princípios morais que regem, né, essa lei? Né? Como é que eu tenho que ser para o outro? Como é que eu preciso ser para que eu tenha em vista o meu bem e o bem do outro? Né? Que é esse o grande desafio que é fundamental para a constituição desse ser que está nesse processo de evolução. E aí, gente, é muito interessante nós pensarmos hoje que essa educação para a moral, ela tem sido discutida fortemente, não só no cunho religioso, mas eu que estou dentro da escola, tem uma vertente da discussão da moral, da ética, uma discussão de preparar essa criança, né, dela ter habilidades sociais, para viver e conviver nos pequenos e grandes grupos. Então, hoje é delegado à escola também a função de retomar uma ação que nós, que somos mais velhos, tivemos lá atrás, educação cívico, moral, né? O SPB, né? A gente que é mais de idade teve, né, essas disciplinas. E que, com o tempo, foi perdendo, assim, a sua vertente de ser discutida e vivida nas escolas. Então, hoje, a gente vem com muita força de trabalhar com as nossas crianças dentro dos espaços escolares a importância de uma convivência, a importância de uma convivência que lide melhor com a diversidade, a importância de uma convivência que respeite as diferenças, que respeite aquele que não é igual, porque nenhum de nós é igual ao outro. Então, nos cabe hoje essa tarefa dentro do ambiente, né, escolar, que poderia também ser desenvolvido deveria, né, ser desenvolvido dentro da casa, que é uma educação cooperativa, em que todos se ajudam, em que todos se apoiam, né? E aí, quando eu falo disso, talvez fique aquela sensação de um grande ambiente do lar que precisaria ser perfeito. Não, gente, não é perfeição, né? É evolução. Então, eu erro num dia e eu vou junto, né, dessa família, junto desses pares, que pode ser estar constituído de forma diferente por avós, por 2 pais, 2 mães, enfim, como ele é constituído, não nos cabe discutir e nem julgar. Nos cabe pensar que é uma educação que é espiritual, que pode ser espiritual, isso no âmbito da casa, e na escola ela tem um cunho de uma educação moral, uma educação ética e uma educação que lida, né, com as questões emocionais dessa criança. Como eu disse anteriormente, essa criança que não tem limite, que faz o que quer, ela vai reproduzir esse comportamento. E aí nos cabe também no ambiente escolar ensiná-la a lidar com essas frustrações, ensiná-la a falar dos seus sentimentos,
das suas emoções. Nós, enquanto educadores, nos treinarmos, nos aperfeiçoarmos para ter uma escuta ativa com essas crianças, uma escuta acolhedora. Eu posso discordar, mas eu preciso escutar. Eu preciso lançar questionamentos para que essa criança reflita junto comigo. Na verdade, tanto no ambiente da escola quanto no ambiente da casa, a criança não vai aprender pelas palavras, ela vai aprender pelas experiências, ela vai aprender por aquilo que a gente viveu junto com elas. Não adianta um pai ou um professor autoritário falar sobre respeito, ele não está respeitando. Então, um pai e um professor, ele tem que ser figura de autoridade, mas ele tem que, por meio dos seus gestos, ações, e mostrando uma conduta que valoriza a escuta, valoriza o diálogo, valoriza uma comunicação assertiva, que respeita. Por quê? Porque senão não adianta, só fala igual papagaio e não vive. E essa constituição de um ser cada vez melhor, que valorize a generosidade, que valorize o respeito, que valorize a igualdade, que valorize todos, né, todas essas atitudes virtuosas, só se constrói pelo fazer, pelo respeito, e não pela fala. É muito fácil falar. O difícil é nós fazermos. E a criança vai aprender por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente fala, né? E aí, gente, para eu ir caminhando aí para nossa finalização, é importante que a gente pense, né, nessa questão das virtudes, dos valores, como uma disposição para fazer o bem, para agir, né? E o homem, nós precisamos não só desse fazer porque alguém está ditando que nós temos que fazer, porque assim, a gente pode ir lá e fazer uma boa ação, porque minha mãe disse que é importante fazer essa boa ação, mas o que nós precisamos ir desenvolvendo nas nossas crianças é um querer, né? Eu quero agir bem, por quê? Porque eu vou ser bem vista por mim mesmo, porque isso me causa um certo prazer, ter isso como um valor, ser respeitoso, ser bondoso, ser caridoso, e porque também aqueles que estão diante de mim, me cercando, valorizam esse bem, e é um bem que faz bem para mim e beneficia toda uma coletividade, né? O nosso desejo, né, de nos constituirmos como alguém de valor é aquele preceito que nos leva à excelência, a ser cada vez melhor, que é o nosso princípio evolutivo, que é também um princípio evolutivo que está voltado para aquilo que nós já conversamos em outro momento sobre a felicidade. Por quê? Porque à medida que eu me sinto bem ao fazer, né, a ser uma pessoa virtuosa, a ser uma pessoa que pratica boas ações, eu me reconheço como alguém de valor e também tenho esse reconhecimento, né, das pessoas, de quem está ao meu redor, de toda uma coletividade. Eu beneficio a coletividade. E aí, gente, para nós conversarmos agora no final, eu trouxe essa questão. Lembrai-vos de que a cada mãe, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Né? Agora eu vou fechar aqui o compartilhamento.
Só um minutinho. Márcia, Oi? pode Peraí, ser. deixa eu pegar aqui. Ah, Você está interrompendo o compartilhamento. Isso. Ok. Então, aí, gente, para nós irmos caminhando aí para o final, né, da nossa reunião, fica essa questão que o Dalton vai nos ajudar e outros mais a refletir, né, que Deus perguntará o que fizeste, né? O que fizeste para o bem dessa criança. Isso Certo. mesmo, isso Ok. mesmo. Ô, Márcia, parabéns aí, excelente palestra, muito ilustrativa, Isso. muito educativa, né? Agora, eu só queria um comentário, assim, a Certo. educação das crianças hoje, em relação à educação que nós tivemos, né? Ela exige muito mais dos pais, porque você pega uma criança hoje com 8, 9 anos, diferentemente do que nós fomos, né? Ela está interagindo com os colegas de classe ou com os amigos, tal, através de uma internet. Ela está interagindo muito mais tempo do que nós, na nossa época, né? Nós interagimos durante o horário escolar e uma outra brincadeira ali, né? Mas nós tínhamos mais influência da família do que a família conseguia mais influência dos filhos, sobre os filhos, do que as famílias conseguem hoje. Então, precisa ter muito mais atenção, porque os ensinamentos que vêm não são só da escola, né? Quer dizer, a educação vem de casa, o ensinamento da escola, mas não só da escola, vem da rede social também. E, às vezes, esse ensinamento é meio perigoso, né? É isso. Isso, Dalton, na verdade, a criança, ela recebe essa instrução, digamos, de diversos espaços sociais, né? E é por isso que a gente reafirma como é importante esse processo inicial, ele ser edificado com muita força, e com limites, com diálogo, com princípios, né, dentro dos seus lares. Por quê? Porque essa criança ela sai para os outros espaços e aí ela está exposta a muita coisa. Sim. E aí, se ela tem uma boa base, né, dessa família, ela consegue ir discernindo aquilo que pode, aquilo que não pode. Mas, com toda certeza, isso requer hoje um grande desafio para as famílias e para a escola, né? Agora, o que a gente não pode se abster é dessa figura de autoridade, né? A gente vê que as crianças estão indo para as escolas sem essa referência. Primeiro porque aquelas que têm mais poder aquisitivo, às vezes quando são pequenas, elas passam pela mão de muitas cuidadoras. E aí essas cuidadoras, elas estabelecem uma relação muitas vezes de trabalho e não de ter que educar essa criança. Então, a criança acaba ficando sem uma referência do que pode e o que não pode. Essa educadora, às vezes, não se indispõe porque ela não quer perder o trabalho. Então, tem uma série de fatores, né, que hoje são implicadores no processo educacional das crianças. Agora, é fundamental, principalmente para a gente que estuda a doutrina, esse processo lindo de evangelização das crianças, né? Ontem, ainda nesse comunicado que vocês enviam, né, da evangelização, eu fiquei observando ali o quanto tem itens fundamental para que seja desenvolvido com essa criança ainda pequena, né? E a gente não vê essa preocupação, a gente vê uma preocupação dos pais com o desenvolvimento intelectual, material e não espiritual. Então, nós precisamos nos fortalecer, né, os filhos nessa educação, porque nós estamos preparando-os para a vida, para o mundo.
né? E aí, Dalton, vai ao encontro disso que você está dizendo. Uma criança num processo de evangelização ainda pequena, tudo, quando ela é imersa a toda essa informação tecnológica, que pode ser boa e pode ser ruim também, ela está mais preparada para ir fazendo suas escolhas, né? Quem mais? Márcia, mesmo quando você falou, né, das cuidadoras, né, que as crianças ficam quando pequenas, mas às vezes mesmo a escola não pode substituir o trabalho dos pais, né? Então nem a escola às vezes consegue ajudar aquela criança por ela não ter tido essa base na família, né? Vera, perfeito. A gente não pode nunca delegar à escola, a terceiros, uma função que é eminentemente familiar, né? Familiar. Isso é ponto pacífico. A gente não pode delegar. O que eu digo hoje é que a escola, ela precisou ampliar ou retomar processos que eram feitos antes da questão ética e moral, que não uma ética e moral como nós também aprendemos, né? Assim, era uma coisa extremamente autoritária. Mas hoje a gente olha que se essa criança não teve no seio de sua família o desenvolvimento desses princípios morais e éticos, é fundamental que a escola ocupe esse papel de jogar situações para que as crianças vivam, para que elas reflitam, para que elas façam diferente, para que elas não excluam o seu amigo, para que elas tratem com respeito. E aí, aquilo que eu digo, não adianta eu falar dessas coisas e eu não ser o elemento que faço, né? Porque elas se espelharão no que eu faço e não no que eu falo. Queria falar um pouco sobre isso, na questão desse cuidado, desse olhar para a criança, né? Nós tivemos agora a oportunidade, por conta da pandemia, de conversar com vários pais, amigos, né? E perceber deles a grande dificuldade. Eu falo deles porque eu não tenho filhos, então eu vou para o exemplo dos outros, né? Eu vou para o que os outros trazem, mas assim, a percepção do olhar desses pais, de uma certa maneira, não é por culpa deles, né? A gente não tem que estabelecer aqui culpados, mas que, de uma certa maneira, se perdeu a visão dessas crianças, né? Então, eu saio de casa, vou trabalhar, volto, dou comida para essas crianças, ponho para saber se fez o dever da escola e põe para dormir, tchau. Porque é a necessidade do trabalho. Agora, com a pandemia, com esse momento em que tivemos que nos enclausurar, esses pais olham para essas crianças e, de verdade, uma grande maioria, relatou isso para mim, não os reconhece. Na verdade, não os conhece, não sabe quem eles são, né? Porque estavam vivendo aquela roda magnânima só do trabalho e do alimento, né? Eu tenho que dar casa, tenho que dar alimento, tenho que dar coisas. E não se aprofundou muito na questão do olhar, né? Essa criança hoje se percebe que não necessitava de tanto, né? De tanto das coisas materiais, mas sim de um aconchego, de uma aproximação, de um amor, de um carinho, de uma atenção, de um ouvir, olhar nos olhos e dizer, diz o que você está querendo. E a criança dizer e ela se acalmar porque está dizendo isso, né? Se sentir ouvida, se sentir respeitada. Então, assim, percebo que a primeira figura que você colocou ali, eu deixei para falar agora sobre ela, né? A criança somos todos nós, né? Nós nascemos criança e continuamos criança até ir embora. Nós temos, né, segundo a psicologia, a nossa criança interna. E essa criança continua comandando a maioria das vidas, né? Então, toda aquela frustração, todo aquele medo, toda aquela angústia, aquele rancor que estava lá no passado, né, que ficou lá na infância, agora na fase adulta, se reflete tanto para os pequenos, que são os filhos, quanto para a comunidade, as pessoas com quem a gente vive. Então, olhei para aquela imagem e vi esse caminho enorme, né, nesse universo que aparece lá ao fundo, esse universo enorme que nós deveremos, durante a nossa vida toda, trilhar, mas em algum momento
a gente vai encontrar essa criança e poder dizer para ela, eu gosto de você, eu cuido de você, e aí poder olhar para os nossos filhos e dizer a mesma. Obrigada, Wilson. Muito obrigada. Posso fazer uma colocação? Embora não pareça, eu sou veterano, né? E o primeiro quadro seu, você definiu educação. E eu me lembrei que lá, 40 anos atrás, um pouco mais, eu fiz pedagogia também. E lá dizia que educação, se eu não me engano, é uma mudança comportamental. E fazia diferença entre educação e instrução. Instrução é treinamento. Inclusive, eu usava, naquela época, eu cheguei a dar aula uma época, eu usava como exemplo de pessoa instruída o Lula. O Lula, que era um líder sindical naquela época, estava fundando o partido, né? Eu dizia, ele é um cara extremamente inteligente, mas treinado. Não tem conteúdo nenhum. E não interessa, mas minha opinião a esse respeito não mudou. Mas não é o caso. E naquele tempo, os pais tinham muitos filhos. Eu, por exemplo, meus pais tinham 10 filhos. E tinham que trabalhar duro mesmo para manter aquela família com sacrifício. Então, não tinham meios de educar. A educação que eles nos passavam eram exemplos. E a gente aprendia com os irmãos mais velhos ou com a comunidade, a coletividade ali. Era no Ribeirão que eles faziam um poço para nadar no verão, no campo de futebol. E ali a gente percebia que cada criança despontava de acordo com a sua formação interna, seu subjetivo. E era bonito verificar isso. E, normalmente, esse grupo puxava muito aos pais, embora com poucos contatos com os pais. E, normalmente, os pais não tinham bagagem educacional para passar tanto aos filhos como hoje. Mas a criança aprendia, ele era retrato dos pais. E dizia, por exemplo, o Luizinho é filho do seu Abraão, é o nome do meu pai. Então é gente boa, que eu conheço o pai dele. E dificilmente errava. E as coisas mudaram muito. Hoje o povo, o cidadão, a criança de hoje é totalmente diferente, né? Como o Dalton, parece que o Dalton, o Valdomiro, não sei bem, colocou aí. Hoje eles aprendem pelas redes sociais, pela internet, e daqui a pouco o pai se choca, porque essa criança chega perto dele, ele não conhece essa criança. É outra criança. Então, precisa que os educadores, eu gostei muito da sua palestra, gostei muito da sua educação, isso está me levando e vai me levar a muita reflexão, porque, como eu falei, eu já fui da educação, mas há muito tempo atrás. E acabei mudando por contingências próprias. E isso vai me levar a bastante reflexão, né? Porque eu estou na faixa de avô, né? Então, e hoje a gente aprende com essas crianças. Aprende e apreende, né? É isso. É verdade. Seu Luiz. Meus parabéns, você preparou muito bem. A gente percebe que a sua parte é grande. E que bom que tem pessoas como você, militando no meio espírita e nos ajudando. Olha só, o seu Luiz, ele falou de uma coisa muito legal, porque aí eu vou dialogar entre a fala do seu Luiz e a fala do Wilson. O que acontece? Antes, como ele bem disse, as crianças, elas aprendiam sobre a convivência nos terrenos de 10 filhos, né? Nos sítios, essa convivência, ela se dava nesse meio. Então, as crianças ali disputavam um pedaço de doce, ou dividiam um pedaço de doce, eles dividiam um pedaço de carne, e aí as famílias, elas foram reduzindo, né? Com a evolução dos seus tamanhos. E aí, a escola, por isso que a escola ela não pode se abster dessa constituição da socialização, do desenvolvimento desse processo da convivência, porque se de um lado eu tinha essas famílias grandiosas em que as crianças se organizavam e se constituíam ali, eu não tenho mais. Às vezes, na maioria dos lares brasileiros hoje, nós temos uma única criança. Então, ela precisa que a escola trabalhe isso, né, esse espaço de convivência, fluir para ele se desenvolver. Quando o Wilson traz a questão da pandemia,
Para a gente, educador, ela trouxe muitas coisas importantíssimas. Ela trouxe essa questão do reconhecimento mesmo, da família ver que filho é esse que eu tenho, que infelizmente nós tínhamos perdido essa referência, né? Esse contato, essa convivência. Então, tem esse lado. Nós, educadores, nós tivemos uma aproximação com as famílias, talvez nunca tida. Olha só, embora estejamos longe das famílias, nós estivemos mais próximos agora na pandemia, porque estabelecemos mais relações no sentido não do conteúdo, mas de conhecer os elos familiares, de conhecer as dificuldades, as limitações, né? Então, é um processo que é aquilo que a gente aprende aqui com o Espiritismo, que a gente não pode ver aquilo que está ocorrendo só do lado negativo. Ele tem os seus lados positivos, e a gente pensa que talvez essa tenha sido uma grande oportunidade para as famílias escolherem uma outra forma de viver em família, né? De viver em família. Porque, infelizmente, muitas das crianças estavam vivendo na família, não estavam vivendo em família. Tá bom? Acho que é isso, gente. Alguém mais gostaria para a gente ir caminhando para finalizar? Ok, então. Obrigada, gente, por mais essa oportunidade, né? Que a gente vai, como eu disse para o Edu, vai estudando, voltando aos livros, né? Da doutrina espírita, e vai buscando, né? Entender um processo que não é só para o outro, é para a gente no primeiro momento, tá bom? É isso, obrigada. Parabéns para você, viu? E nós que agradecemos por essa manhã tão maravilhosa. Foi excelente, Márcia, excelente. Eu que já tenho 3 gerações. 3 bisnetos. Meu mais velho já está bisneto, o mais velho está na faculdade. Então eu vivi tudo isso daí. Trabalhei bem. Mas valeu muito, viu? Aprendi. Muito bem. Vamos lá, todos me ouvem? É todo seu, Wilson. Tá bom. Então, vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, Jesus, Deus nosso Pai, e a esses amigos da espiritualidade que nos amparam e assistem a todo momento. E em completa serenidade, em contato com o Divino Mestre, e com seus mensageiros, vamos vibrar em benefício de todos os necessitados. Pela paz em todo o planeta, para que todos possam governar com justiça, amor e caridade. Pelo presidente do Brasil e seus assessores, envolvendo a todos com muito amor e luz. Pelos espíritos encarnados na Terra, para todas as espécies de doenças, pelos hospitais, por todos aqueles que estão longe de um recurso médico, pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar, sem amizade, pelos espíritos desencarnados do umbral, das trevas, e em particular pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação, para a redenção de seus espíritos, pela confraternização religiosa no Brasil e em todo o planeta, para que todos possam raciocinar e sentir que somos irmãos, pelos lares desajustados da terra, para que em breve possam se guiar pelos códigos evangélicos, pelos lares dos nossos familiares, dos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos próprios lares, lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e onde convivemos com aqueles que temos as nossas maiores dívidas, pedindo a Jesus que penetre pela porta principal, levando alegria, saúde e compreensão para todos. Por nós mesmos, para que possamos pensar todos os dias
que somos cristãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim ainda, com os nossos olhos fechados, vamos inspirando pelo nariz e expirando calmamente pela boca. Mais uma vez, vamos inspirando pelo nariz e expirando. E vamos assim, calmos que estamos, vamos utilizando da nossa imaginação e vamos para um campo florido, utilizando dessa estação que estamos, a primavera. Vamos sentindo o perfume dessas flores neste campo, com um sol ameno, um vento sublime que nos envolve. Vamos escolhendo um lugar nesse ambiente para nos acomodar. E vamos assim, relaxando o nosso corpo. Vamos pensando nos nossos pés que estão sendo relaxados, as nossas pernas, o nosso quadril, nosso abdômen, todos os nossos órgãos internos que estão em harmonia, nosso tórax também se relaxe nesse momento, assim também os nossos braços, as nossas mãos, as nossas costas, e um toque levemente na nossa coluna, no nosso pescoço, no nosso rosto, os nossos olhos, o nariz, a boca. Estamos completamente relaxados, equilibrados, sentindo uma paz imensa nos envolver. Vamos sentindo esse ambiente, esse aroma que nos envolve, que nos traz alegria, saúde, esperança e muita fé. E devagarzinho, vamos abrindo os nossos olhos aí na nossa imaginação. Vamos contemplando dessa beleza. Vamos nos levantando. Vamos colhendo algumas flores para enfeitarmos a nossa casa. As flores que mais gostamos. Vamos colhendo algumas, pedindo permissão para podermos levá-las. E assim, com esse buquê de flores, vamos retornando aos nossos lares, distribuindo essas flores maravilhosas na nossa casa, através do nosso pensamento, para que todos os nossos familiares também possam usufruir de toda essa bênção. Vamos também pensando na nossa água que deixamos, para que a espiritualidade possa colocar o alimento necessário na nossa água, o nosso refazimento. E assim, com toda essa beleza, vamos pedindo a espiritualidade que nos aplique paz, nos transmitindo a energia que precisamos para esse momento. Muita luz.
E que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos agradecendo aos amigos da espiritualidade que conosco compartilharam, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por essas benesses recebidas nesta manhã maravilhosa. Que possamos, Mestre, cultivar todas essas informações que nós recebemos hoje, assimilando todos esses ensinamentos no conhecimento, a fim de que possamos distribuir a todos aqueles que compartilham a estrada. Agora e sempre. Graças te rendemos. Que assim seja. Certo? Muito bem. Muito bem. Muito bem. A todos um excelente domingo. Será. Muito bom.